Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O livro que eu trago para apresentar para vocês, Música Perdida, de Luiz Antônio de Assis Brasil. Esse livro ele foi recomendado pelo Adriano Arruda, que é um super querido que assina o meu quintal, espera meia-noite, quando entra o vídeo ele vai lá e dá o like nele. Ele assiste. Adriano, muito obrigado por essa grata surpresa. Eu queria dizer para você que eu adorei esse livro e que certamente passaria por mim despercebido, não pelo título. Música Perdida é um título que me agrada, mas a capa é feia e ele é impresso em papel branco, coisa que eu abomino. Eu adoro. Eu acho que é por isso também que eu não gosto nem desse e-book, né? Porque, não sei, eu não gosto de algumas coisas. Eu não gosto do e-book, também não gosto de papel branco. Eu gosto do soft poly. Então eu sou muito chata para isso, né? Eu gosto de papel confortável. Confortável para mim é o soft poly. Então quando eu vejo assim essa impressão em papel branco, eu já nem me aproximo muito do livro. Mas enfim, foi um livro indicado por ele. Ele colocou, eu acho que eu gostaria de ver sua opinião sobre o livro. Eu falei, então, bacana. Fui à livraria, comprei o livro, sentei e comecei essa leitura gostosa, que até nem demorou muito, não. A leitura, ela muito fácil, muito rápida, enfim. E aí o Adriano, quando soube que eu comentei, né, que o livro tinha chegado e que eu estava lendo, e aí ele resolveu fazer uma releitura ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa leitura, que ele acabou me dando um spoiler, viu, Adriano? Você me deu esse spoilerzinho quando você colocou, nossa, eu tinha me esquecido daquela cena. E eu não tinha chegado nesse ponto ainda. E aí eu corri para ver o que que era, porque do jeito que ele colocou, eu fiquei meio assim, como é que eu vou dizer, instigada. E aí eu fui até o ponto e, bom, e dali para frente eu não consegui mais largar o livro enquanto ele não acabou. Então, assim, foi uma leitura super rápida e prazerosa. E, Adriano, não se incomode, tá? Eu adorei o spoiler e acho que esse spoiler até acelerou o final do livro para mim, porque aí eu corri e acabei com ele, mas enfim, é um livro que não é nada sofrido, muito pelo contrário. Luiz Antônio de Assis Brasil escreve muito bem, muito bem. É um livro, é uma narrativa fácil e ele se utiliza de umas palavras assim muito bem colocadas, né? O vocabulário é muito bem colocado e enriquece também. Muita coisa que eu precisei recorrer ao dicionário porque eu não conhecia, enfim. Esses livros que fazem com que a gente busque outras informações, né? E como eu vi, por exemplo, no canal da Isa, que ela estava lendo Memórias de Adriana e como ela foi pesquisando aquilo, eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro também, porque eu não conheço, né? Só, assim, mais ou menos a gente sabe do Imperador Adriano, mas não ali, né? Dentro daquela narrativa. E aí eu vi quando a Isa foi pesquisando sobre o tema, né? E se enxertando de novas informações. Então, um livro rico é um livro assim também. E depois eu fiquei sabendo que Assis Brasil, ele já foi músico e ele também já escreveu outros livros. E esse livro aqui, particularmente, ele não foi escrito para músicos, mas os músicos serão muito bem acolhidos, porque o vocabulário dele assim, deixa todo mundo em casa. Para quem não é músico, é uma porta de entrada, né? Assim, muito convidativa, né? Você é realmente acolhido pela narrativa dele. Então, do que ele vai tratar? É uma história verídica, né? É a história do jovenzinho Kim Casé, que ele vai se transformar no maestro José Joaquim de Mendanha, o maestro Mendanha. E como que se dá essa trajetória? Kim Casé, ele é filho de um músico que ele é responsável pela lira na pequena cidade de Itabeira do Campo, no interior de Minas Gerais, e o pai que observa que ele tem um talento maravilhoso, que é o ouvido absoluto. Então, o que é o ouvido absoluto? É essa capacidade de você discriminar o som naturalmente. Então, você faz assim, ó, dó. Sei lá que é dó. Balança, mi. Então, seu ouvido absoluto é isso. Uma coisa raríssima.
e o pai observa. Então o pai quer que ele saia de Tabira do Campo, estude música. Imagina que isso se dá numa época em que o estudo era para as pessoas muito, mas muito abastadas, e não para o jovenzinho lá que ia ter que aprender aquilo que tivesse ao seu alcance. Mas não, o pai, ele quer que vá, mas o pai também tem um sonho menor para ele, né? Ao mesmo tempo que ele lança para o mundo para aprender mais, ele quer que volte para assumir a lira e compor para a lira, onde ele, né, a lira que ele se responsabiliza. Bom, e esse menino ele vai estudar, e esse primeiro contato, né, com o bispo que vai ensinar música para ele não é muito promissor, né? O bispo ele não consegue reconhecer esse talento, mas por outro lado, o Kim Casé também não se mostra lá tão à vontade assim para se expressar. E aí, mas no decorrer, ele propriamente em Vila Rica, ele conhece uma pessoa que vai ser fundamental para a sua construção, que é o Bento de Arruda Bulcão. Então, Bento Arruda Bulcão, ele vai ser uma pessoa fundamental. E o que ele faz? Ele permite que esse jovenzinho Kim Casé vá até a casa dele, comece a estudar música no instrumento, e aí ele se encanta com o talento, e ele vai ser o patrono dele, digamos assim. Essa relação que se estabelece entre os dois é uma dos pontos muito interessantes do livro, porque você não sabe que tipo de pano de fundo tem nessa relação, ou o que sustenta. Você não sabe se é só uma amizade, se é um altruísmo, se é uma relação homossexual. O autor absolutamente não deixa isso claro, e cada leitor vai ter a sua interpretação sobre esse encontro. O caso é que o que deixa a gente assim raciocinando, né, é que o Bento, ele já tem uma história de uma decepção amorosa que é muito bem descrita aqui, então dá pra gente ter uma, assim, a gente fica à vontade para pensar o que quiser. E aí, então Joaquim, o Kim Casé instrumentalizado, ele começa a sua peregrinação. E o pai perguntando, né, quando é que você volta para Itabira do Campo para assumir a lira, e aí ele vai dando aquelas desculpas, ele vai fugindo, tal, enfim, até que ele encontra um outro personagem fantástico, que é o padre mestre José Maurício Nunes Garcia. Bom, a gente não sabe, esse personagem é real, mas o que a gente não sabe é se realmente tudo que o autor coloca aqui é verdadeiro. Mas isso não interessa, a narrativa tá bonita, tá legal, isso aqui não é um documento histórico, né? Então isso aqui não é um documentário, então ele tá livre disso e ele tem licença poética. Então tudo que ele foi incluindo aqui, né, a gente não sabe se tem uma pesquisa, se realmente foi, mas o romance é agradável. Então para mim tá ótimo, né? Bom, e esse padre mestre, ele vai afinar esse talento, né? Vai acabar de lapidar o talento do Kim Casé. E a Música Perdida é um episódio, que aí você só vai entender mesmo, né, depois fazendo a leitura. Eu não vou lhe dar esse spoiler, pode ficar tranquilo, e aí você vai entender o que aconteceu. Mas aparece também um terceiro personagem, né? Então eu acho assim que são personagens fundamentais. O pai dele, que o lança para o mundo, Bento Arruda Bulcão, que o recebe e é o patrono nesse primeiro momento, onde ele possibilita todo esse aprendizagem e que depois vai ser lapidado, né, no momento final pelo padre mestre José Maurício Nunes Garcia. E quarto personagem fantástico é Pilar, que é a mulher que vai envelhecer ao lado dele e que no final das contas esse livro é um grande ensinamento como enfrentar a velhice, como enfrentar a vida. Então é um livro que vale muito a pena, Adriano. Eu sou, olha, muito grata a você por essa possibilidade de leitura, porque você produz muitas, mas muitas reflexões sobre, não só sobre a história de uma pessoa, mas os enfrentamentos, né? Então é um livro que eu recomendo, apesar da capa feia, apesar de ser impresso em papel branco e apesar de não ter
digamos assim, uma documentação histórica, né, uma comprovação, tal. Não interessa. É um livro bem bacana. E o que se sabe hoje é que o maestro José Joaquim de Mendanha, o maestro Mendanha, foi o maestro que compôs o hino do Rio Grande do Sul. Então nós sabemos que é um personagem real, que é um personagem histórico importante, né, no mundo da música, um brasileiro que nos faz orgulhar, né, nos traz orgulho e admiração, mas tem outras coisas também que a gente acaba aprendendo quando a gente se dispõe a conhecer a vida das outras pessoas. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha contaminado vocês um pouquinho, porque para mim a sugestão do Adriano foi muito bacana. Agradeço muito por isso. Então tá aqui, Música Perdida. Então leia, que eu acho que você vai gostar, e também a leitura é super rapidinha, né? E Assis Brasil, ele é um talento literário, que livro delicioso de ler. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!